Ela se apaixonou pelo pai da melhor amiga. Um erro que virou destino, um amor proibido e uma gravidez que mudou tudo. Uma amizade perdida, uma fazenda cheia de silêncio e segredos, e um homem disposto a enfrentar o mundo por amor. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve, porque essa história vai provar que o amor verdadeiro não pede licença para acontecer. A chuva batia na janela naquela quinta-feira à noite. Camila Soares estava sentada na beira da cama, os olhos fixos no nada. Não chorava mais. Não tinha mais lágrimas. Faziam 3 meses desde que a mãe fechou os olhos pela última vez no Hospital São Lucas, em Araxá. 3 meses desde que o câncer levou a única pessoa que a amava de verdade. Você vai ficar bem, meu amor. Você é forte, mais forte do que imagina. Mas Camila não se sentia forte. Sentia-se oca. Depois do funeral, a tia Helena fez a oferta. Vem morar comigo em Belo Horizonte. Você não pode ficar sozinha. Camila aceitou. Arrumou as malas, trancou a casa onde cresceu e partiu para a capital. Levou pouca coisa. Roupas, cadernos da faculdade de veterinária e a foto da mãe sorrindo no quintal. Os primeiros dias foram suportáveis. A rotina ajudava. Acordar, faculdade, voltar, jantar em silêncio, dormir. Até que conheceu Diego. Estudante de agronomia, sorriso fácil, palavras doces. Começaram a namorar 3 semanas depois. Ele parecia seguro. Dizia que a amava, que cuidaria dela, que estariam juntos para sempre. Camila se agarrou a ele como quem se agarra a um salva-vidas. Mas havia algo que ela não sabia. Bianca, a filha da tia Helena, estava sempre por perto. 25 anos, cabelos longos, olhar calculista. Camila achava estranho o jeito como ela olhava para Diego, mas afastava os pensamentos. Bianca era família, Diego era seu namorado. Até aquela tarde de quinta-feira, Camila saiu cedo da faculdade. A professora havia faltado. Decidiu voltar antes do horário. Comprou pão pensando em fazer um lanche para Diego. Ao abrir a porta, ouviu risadas abafadas vindo do andar de cima. Gemidos, o coração disparou. Subiu as escadas devagar. A porta do quarto de Bianca estava entreaberta. E então viu Diego, Bianca, na cama, nus, entrelaçados, rindo. O mundo parou. Camila não gritou, não chorou. Apenas ficou ali, segurando a sacola de pães. Foi Bianca quem a viu primeiro. Camila! Eu posso explicar. Diego sentou na cama procurando as roupas. Amor, espera. Mas Camila já tinha se virado. Desceu as escadas, jogou a sacola no chão e trancou-se no quarto. Só então veio o choro, profundo, dilacerante. O que era dor virou humilhação. O que era luto virou traição. Tia Helena chegou 1 hora depois. Bateu a porta. Camila, essas coisas acontecem. Você é nova. Vai superar. Superar? Diego bateu também. Implorou. Disse que tinha bebido, que foi um erro. Camila não abriu. Durante a noite ouviu a tia e a prima conversando na sala. A voz de Bianca estava chorosa. A tia consolava. Você não teve culpa, filha. Camila percebeu então. Não tinha aliados ali. A família escolheu um lado, e não foi o dela. Naquela madrugada deitada no escuro, a verdade a atingiu. Não tinha mais ninguém. A mãe se foi. O namorado a traiu com a própria prima. Não havia lugar para ela ali. Pegou o celular com as mãos trêmulas. Rolou a lista de contatos. Isabela Moretti, a melhor amiga da época de escola em Araxá. A única pessoa que sempre se importou. Eram quase 2 da manhã quando discou. Isabela atendeu no 3º toque, a voz sonolenta. Camila? Que horas são? Camila tentou falar. A voz falhou. Um soluço escapou. Mila? O que aconteceu? As palavras saíram quebradas, desesperadas. Preciso sair daqui, Isa. Não aguento mais. Posso ir para Araxá? Do outro lado da linha, a voz de Isabela estava firme. Vem para cá. Amanhã mesmo. Eu te busco na rodoviária. Camila segurou o celular com força, tentando controlar o choro. Você tem certeza? Absoluta.
Manda o horário do ônibus. Quando desligou, Camila sentiu algo que não sentia há meses. Um fio de esperança. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, arrumou a mochila em silêncio. Não deixou bilhete. Não se despediu. Apenas fechou a porta e partiu. A viagem de ônibus durou 4 horas. Camila passou a maior parte do tempo olhando pela janela, vendo o belo horizonte sumir no retrovisor, junto com tudo que um dia chamou de vida. Tentou dormir. Tentou ler. Nada funcionava. A mente não parava. Diego, Bianca, a traição, a humilhação. Mas então pensava em Isabela, na fazenda, em Araxá. E algo dentro dela sussurrava: talvez dê certo. Quando a placa apareceu, bem-vindo a Araxá. O coração de Camila apertou. O ônibus parou na rodoviária. Camila desceu com a mochila nas costas e procurou. E então viu. Isabela estava encostada numa caminhonete branca, os braços cruzados, sorrindo. Usava jeans desbotado, botas sujas de terra, camisa xadrez. O cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Quando viu Camila, abriu os braços. Mila! Camila largou a mochila e correu. O abraço foi apertado, longo. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Eram de alívio. Você tá aqui, Isabela sussurrou, segurando o rosto dela. Tá tudo bem agora. Camila assentiu, incapaz de falar. Subiram na caminhonete. Isabela ligou o motor e saiu da cidade. A estrada virou terra batida. Árvores formaram um túnel verde. Meu pai tá ansioso para te conhecer, Isabela comentou. Bom reconhecer. Faz tempo que vocês não se veem, né? Faz. Desde o seu aniversário de 15 anos. Ele é meio fechado, mas é gente boa. E a fazenda... Você vai adorar. A caminhonete seguiu pela estrada de terra até que no final surgiu o portão. Grande, de ferro, com o nome gravado Fazenda Moretti. Isabela buzinou. Um homem abriu o portão e acenou. Camila olhou ao redor. A fazenda era imensa. Currais, galpões, estábulos, a casa principal. Uau! Ela murmurou. Isabela sorriu. Vem, vou te mostrar tudo. Estacionou perto da casa. Camila pegou a mochila e desceu. O cheiro de terra e capim invadiu seus pulmões. Era reconfortante. Mas então sentiu algo. Um olhar. Virou-se. Do outro lado do pátio, parado na varanda da casa principal, estava um homem. Alto. Ombros largos. Camisa de trabalho suja de terra. Chapéu de couro. Braços cruzados. Ele estava olhando diretamente para ela. Mesmo de longe, Camila sentiu o peso daquele olhar. Não era hostil, não era curioso. Era penetrante. O coração dela deu um salto estranho. Aquele é seu pai? Ela perguntou baixo. Isabela seguiu o olhar dela e acenou. É, Rubens Moretti. Vem, vou te apresentar. Mas antes que pudesse chamá-lo, o homem virou-se e entrou na casa. Camila ficou parada, sem entender por que aquele breve encontro de olhares a deixou tão inquieta. Ele deve estar ocupado, Isabela disse. Você vai conhecer ele direito no jantar, vem. Camila balançou a cabeça e seguiu a amiga para dentro. Mas algo dentro dela já sabia. Nada ali seria simples. E aquele homem de olhar cansado e silêncio pesado guardava algo que ela ainda não conseguia nomear. Porque o destino tem um jeito cruel de nos colocar exatamente onde não deveríamos estar. Camila entrou na casa atrás de Isabela. O interior era amplo, rústico e ao mesmo tempo acolhedor. Piso de madeira que rangia levemente, móveis simples, mas sólidos, cortinas claras nas janelas. Cheirava a café e terra. Vem, vou te mostrar seu quarto, Isabela disse, subindo as escadas. Camila a seguiu. O corredor do segundo andar tinha várias portas. Isabela abriu a terceira à direita. Esse aqui é seu. O quarto era simples. Uma cama de casal com colcha branca, um guarda-roupa de madeira, uma escrivaninha perto da janela. A janela dava para os campos. A vista era de tirar o fôlego. É perfeito, Camila murmurou. Fico feliz que tenha gostado. Banheiro é ali no fim do corredor.
toalhas estão no armário. Se precisar de qualquer coisa, meu quarto é logo ali. Isabela apontou para a porta ao lado. Descansa um pouco. Daqui a pouco a gente janta e eu te apresento para o meu pai. Camila assentiu. Isabela saiu, fechando a porta devagar. Sozinha, Camila deixou a mochila cair no chão e sentou-se na cama. Olhou pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Respirou fundo. Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez conseguisse ficar bem. 1 hora depois, Isabela bateu à porta. Mila, desce para jantar. Meu pai já chegou. O coração de Camila deu um salto. Não sabia por quê. Desceu as escadas devagar. A mesa de jantar era grande, de madeira maciça, com 6 cadeiras ao redor. Isabela estava colocando pratos e talheres. O cheiro de comida caseira, arroz, feijão, carne, invadia a cozinha. E então, Camila o viu. Sentado na cabeceira da mesa, estava o homem que observara de longe quando ela chegou. Rubens Moretti. De perto, ele era ainda mais imponente. Alto, ombros largos, barba por fazer. Os cabelos eram escuros com fios grisalhos nas têmporas. Usava uma camisa de botão com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados e marcados por anos de trabalho braçal. Mas eram os olhos que chamavam a atenção. Castanhos escuros, profundos, cansados, como se carregassem o peso de décadas. Ele ergueu o olhar quando Camila entrou. Por um segundo, seus olhos se encontraram. Camila sentiu algo estranho no peito. Um aperto. Uma inquietação que não conseguia nomear. Pai, essa é a Camila, Isabela disse sorrindo. Mila, esse é meu pai, Rubens Moretti. Rubens levantou-se da cadeira, estendeu a mão. Bem-vinda à Fazenda Moretti. A voz era grave, controlada, educada, mas fria. Camila apertou a mão dele. A palma era áspera, calejada. O toque durou apenas 2 segundos, mas foi o suficiente para que ela sentisse um arrepio subir pela espinha. Obrigada por me receber, Camila disse, desviando o olhar. Rubens assentiu e voltou a sentar. Isabela puxou uma cadeira para Camila, que se sentou em silêncio. O jantar foi tranquilo, mas tenso. Isabela falava animada sobre os planos para a semana, sobre os animais que precisavam de atenção, sobre as reformas que estavam fazendo no estábulo. Rubens comia em silêncio, respondendo com monossílabos quando necessário. De vez em quando seu olhar cruzava com o de Camila, e ela desviava rapidamente. Mila é veterinária formada, pai, Isabela comentou. Ela pode ajudar a gente com o gado, com os cavalos. Vai ser perfeito. Rubens olhou para Camila, segurou o olhar por um segundo a mais do que deveria. Isabela me contou. É bom ter alguém qualificado aqui. Se precisar de alguma coisa, pode pedir. Obrigada, Camila murmurou. O silêncio voltou. Camila sentia o peso daquele olhar mesmo quando não estava olhando. Era como se ele a estudasse, tentando decifrar quem ela era. Quando o jantar terminou, Isabela começou a recolher os pratos. Mila, amanhã cedo eu te mostro a fazenda inteira. Você vai adorar. Tudo bem, Camila respondeu, levantando-se. Eu ajudo a lavar a louça. Não precisa. Vai descansar. Você deve estar exausta. Camila agradeceu e subiu para o quarto. Deitou-se na cama, ainda vestida, olhando para o teto. Pensou em Rubens. No olhar dele, na voz grave, no silêncio que carregava. Havia algo nele que a incomodava, não de forma ruim, mas de forma perturbadora. Fechou os olhos e tentou dormir. Na manhã seguinte, Isabela acordou Camila cedo. Bom dia, levanta, vem tomar café. Hoje eu vou te mostrar tudo. Camila se arrumou rapidamente. Calça jeans, camiseta simples, tênis, prendeu o cabelo num rabo de cavalo e desceu. O café da manhã foi rápido. Rubens já não estava mais na casa. Tinha saído cedo para cuidar dos currais. Isabela encheu uma garrafa térmica de café e pegou 2 xícaras. Vem, vou te apresentar para todo mundo. Saíram juntas. A manhã estava fresca, o sol ainda baixo no horizonte. O cheiro de capim molhado era intenso. Isabela levou Camila por toda a fazenda. Mostrou os galpões, os estábulos, os currais. Apresentou os funcionários. Seu João, o capataz.
Toninho, que cuidava dos cavalos, Dona Maria, a cozinheira, e mais uns 5 peões que trabalhavam no campo. Todos a receberam bem, simpáticos, curiosos, mas respeitosos. Aqui você pode recomeçar, Mila, Isabela disse, parando na frente de um dos currais. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te cobrar nada. É só você, o trabalho e a paz. Camila sentiu os olhos marejarem. Abraçou a amiga. Obrigada, Isa. De verdade. Não precisa agradecer. Você é minha irmã. Sempre foi. Elas ficaram ali por alguns minutos em silêncio, olhando os campos. Então, Isabela apontou para um estábulo maior, ao longe. Vem, quero te mostrar os cavalos. Tem uma égua prenha que deve parir nos próximos dias. Você pode acompanhar. Caminharam até o estábulo. Dentro havia 6 baias. Em uma delas, uma égua marrom descansava, a barriga visivelmente grande. Camila se aproximou devagar, estendendo a mão. A égua cheirou, aceitou o toque. Ela é linda, Camila murmurou. Isabela sorriu. Meu pai comprou ela ano passado. É a primeira cria dela. Camila começou a examinar a égua com cuidado, tocando a barriga, observando os sinais. Sem perceber, prendeu o cabelo com as 2 mãos, puxando para o alto da cabeça e fazendo um coque rápido para não atrapalhar. Foi um gesto simples, automático. Mas do outro lado do estábulo, parado na sombra, Rubens observava. Ele tinha vindo verificar a égua também, mas quando viu Camila ali, parou. Viu o jeito como ela tocava o animal. Com cuidado, com delicadeza. Viu o jeito como prendia o cabelo, expondo a nuca, o pescoço. Viu o sorriso discreto que apareceu no rosto dela quando a égua encostou o focinho na mão dela. E algo dentro dele se mexeu. Algo que estava morto há anos. Desde a morte de Helena, sua esposa, Rubens tinha vivido no piloto automático. Trabalho, Isabela, fazenda, repetir. Não havia espaço para mais nada. Não havia vontade de mais nada. Mas aquele gesto, simples, trivial, atravessou as defesas que ele construiu. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Ela é a amiga da Isabela. Uma menina. Para com isso. Virou-se e saiu do estábulo antes que elas o vissem. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, tentando encontrar uma posição confortável. Mas a mente não parava. Pensava em Diego, em Bianca, na tia, no passado que deixou para trás. Às 2 da manhã desistiu. Levantou-se, vestiu um moletom por cima do pijama e desceu as escadas em silêncio. A casa estava escura. Apenas a luz da lua entrava pelas janelas. Foi até a cozinha procurando um copo d'água. Abriu a geladeira, pegou a jarra, encheu um copo. E então ouviu um barulho. Virou-se. Rubens estava ali, parado perto da janela da cozinha, de costas, olhando para fora. Usava apenas uma calça de moletom e uma camiseta velha. Os ombros estavam tensos. Camila congelou. Por um segundo pensou em voltar para o quarto sem fazer barulho. Mas então ele se virou. Os olhos dele se encontraram. O silêncio durou tempo demais. Nenhum dos dois falou. Nenhum dos dois se mexeu. Apenas ficaram ali no escuro da cozinha, olhando um para o outro. E algo no ar mudou. Algo que nenhum dos dois estava preparado para entender. Rubens foi o primeiro a desviar o olhar naquela noite na cozinha. Deu um passo para trás, pegou o copo que estava no balcão e saiu sem dizer uma palavra. Camila ficou parada, segurando o próprio copo, o coração batendo descompassado. Não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que algo tinha mudado. Subiu de volta para o quarto e demorou horas para dormir. Nos dias seguintes, a rotina na fazenda foi se estabelecendo. Camila acordava cedo, tomava café com Isabela e passava o dia cuidando dos animais. Examinava o gado, acompanhava os cavalos, verificava vacinas, tratava ferimentos. O trabalho era intenso, mas reconfortante. Ali, entre os bichos e o campo aberto, ela conseguia esquecer, ainda que por algumas horas, o que deixou para trás em Belo Horizonte. Rubens era uma presença constante, mas distante. Ele trabalhava o dia todo, dava ordens aos peões, supervisionava reformas, cuidava dos negócios. Raramente falava com Camila além do necessário.
Mas ela percebia quando ele estava por perto. De vez em quando, ao longe, enquanto examinava um bezerro ou organizava os medicamentos no galpão, sabia que ele estava observando. E então desviava rapidamente. Foi numa tarde de quinta-feira, durante o jantar, que Isabela deu a notícia. Pai, Mila, eu preciso falar uma coisa. Rubens ergueu o olhar do prato. Camila parou de mastigar. O Ricardo conseguiu aquele emprego que estava esperando. Gerente de logística numa empresa grande lá na cidade. Ele está precisando de ajuda para se instalar, achar apartamento, essas coisas. Então, eu vou passar a semana com ele. Rubens franziu a testa. A semana inteira. É, pai, só uma semana. Vou sair sábado de manhã e volto no domingo seguinte. Isabela olhou para Camila com um sorriso animado. Ele até falou em eu morar com ele na cidade. Ainda não decidi, mas... Tô pensando seriamente. Camila forçou um sorriso. Que bom, Isa. Você merece ser feliz. Obrigada, Mila. Mas olha, você não vai ficar sozinha aqui, não. Meu pai cuida de tudo e você já está se virando super bem sozinha com os bichos. Rubens continuou comendo em silêncio, o rosto fechado. Isabela percebeu a tensão. Pai, eu vou só por uma semana. Tudo bem, ele respondeu, a voz controlada. Vai, mas depois a gente conversa sobre essa história de morar na cidade. Tá bom. No sábado de manhã, Isabela arrumou uma mala pequena e colocou no porta-malas da caminhonete. Camila a ajudou, sentindo um aperto estranho no peito. Vai dar tudo certo, Mila, Isabela disse, abraçando a amiga. Você já está em casa aqui. E meu pai, ele pode parecer fechado, mas é gente boa. Ele gosta de você. Camila duvidava, mas não disse nada. Isabela então chamou o pai, que estava perto do galpão. Pai, vem cá. Rubens se aproximou, as mãos nos bolsos. Cuida da Mila para mim, tá? E Mila, cuida do meu pai, ele trabalha demais e esquece de comer direito. Isabela sorriu, sem perceber o peso das próprias palavras. Cuidem um do outro. E partiu. Camila ficou parada no meio do pátio, vendo a caminhonete sumir na estrada de terra. Quando se virou, Rubens ainda estava ali, parado a alguns metros de distância. Os olhos deles se encontraram por um segundo. Então ele virou as costas e voltou para o galpão. Nos primeiros 2 dias, Camila mal viu Rubens. Ele saía cedo e voltava tarde. As refeições eram feitas em silêncio. Ele comia rápido, agradecia a Dona Maria pela comida e subia para o escritório. Mas no 3º dia, algo mudou. Camila estava no curral, examinando um bezerro que tinha nascido na noite anterior. O sol estava forte e ela tinha tirado o casaco, ficando apenas com uma regata branca. Estava agachada, verificando as patas do animal, quando ouviu passos atrás dela. Virou-se. Rubens estava ali, apoiado na cerca, observando. Como ele tá? Perguntou. Bem, saudável. Só um pouco fraco ainda, mas é normal. Rubens assentiu. Ficou ali, em silêncio, observando ela trabalhar. Camila sentiu o peso do olhar, mas tentou se concentrar. Você é boa nisso, ele disse de repente. Ela ergueu os olhos, surpresa. Obrigada. Isabela tinha razão. A gente precisava de alguém assim aqui. Camila sorriu discretamente e voltou ao trabalho. Mas o coração batia mais rápido. A partir daquele dia, Rubens começou a acompanhá-la. Não de forma explícita, mas sempre que ela estava no campo, ele aparecia. Perguntava sobre os animais, oferecia ajuda, carregava equipamentos pesados, trazia água quando o sol estava muito forte. As manhãs começaram a seguir um padrão. Os dois no curral trabalhando lado a lado. Camila examinava, Rubens ajudava. Poucos diálogos, muito silêncio. Mas era um silêncio confortável. No almoço, Dona Maria servia a comida e eles comiam juntos na varanda. Conversas breves sobre o trabalho, sobre os planos para a semana, sobre o clima. E à noite, depois do jantar, Rubens começou a ficar na varanda. Sentava-se numa cadeira de madeira, com um copo de uísque, olhando para os campos. Camila, que também tinha o hábito de ficar ali lendo antes de dormir, começou a fazer companhia. No começo, não conversavam. Apenas dividiam o espaço. Mas aos poucos, as palavras começaram a surgir. Como você conheceu a Isabela?
Rubens perguntou numa dessas noites. Na escola. Quando eu tinha uns 10 anos. Ela defendeu um menino que estava sendo zoado por uns garotos maiores. Achei ela corajosa. A gente virou amiga no mesmo dia. Rubens sorriu discretamente. Ela sempre foi assim, desde pequena. E você? Camila ousou perguntar. Sempre quis ser fazendeiro? Ele tomou um gole do uísque pensativo. Não. Quando era jovem queria ser arquiteto. Mas meu pai morreu cedo e alguém precisava cuidar da terra. Então, fiquei. Se arrepende? Ele olhou para ela, segurou o olhar por alguns segundos. Não. Essa terra é minha vida. Foi onde construí tudo. Onde criei minha filha. Onde... Ele hesitou. Onde enterrei minha esposa. Camila sentiu o peito apertar. Sinto muito. Faz muito tempo. Mas ainda dói, né? Rubens a olhou com uma expressão que Camila não conseguiu decifrar. Havia surpresa ali. E talvez reconhecimento. Dói. Ele admitiu, a voz baixa. Eles ficaram em silêncio depois disso. Mas algo tinha mudado. Nos dias seguintes, o convívio foi se tornando mais intenso. Camila percebia que Rubens estava mais presente. Ele a esperava no curral pela manhã. Sentava-se ao lado dela no almoço. Ficava mais tempo na varanda à noite. E ela, sem perceber, começou a procurar por ele também. Sentia falta quando ele não aparecia. Ficava inquieta quando ele estava por perto. O coração disparava toda vez que ele se aproximava. Rubens, por sua vez, lutava contra algo que não conseguia controlar. Ele sabia que era errado. Ela era jovem demais, era amiga da filha, estava sob sua proteção, em sua casa. Mas o jeito como ela sorria ao ver um bezerro saudável, o jeito como enxugava o suor da testa com as costas da mão, o jeito como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, tudo nela atravessava as defesas que ele construiu em uma década de solidão. E isso o apavorava. Foi na última noite antes de Isabela voltar que tudo quase desmoronou. Camila estava na varanda, como de costume, lendo um livro. Rubens chegou com um copo de uísque e sentou-se na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Rubens falou, a voz baixa. Isabela volta amanhã. Eu sei. Ele tomou um gole longo da bebida. Foi bom ter você aqui essa semana. Camila ergueu os olhos do livro, surpresa. Foi? Foi. Eles se olharam. O silêncio voltou, mas era diferente. Carregado. Pesado. Rubens levantou-se devagar. Deu um passo na direção dela. Camila prendeu a respiração. Ele parou a poucos centímetros. Olhou para ela como se estivesse travando uma guerra interna. Por um segundo, apenas um segundo, pareceu que ele ia tocá-la. Mas então, recuou. Virou as costas. E entrou na casa sem dizer uma palavra. Camila ficou ali, sozinha, com o coração disparado, sabendo que algo quase aconteceu, e que talvez fosse melhor assim, porque o que ela estava começando a sentir por Rubens Moretti era perigoso e impossível. Isabela voltou no domingo à tarde, animada, cheia de histórias sobre Ricardo e os planos para o futuro. Camila a ouviu com um sorriso no rosto, mas a mente estava em outro lugar. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal. As 3 refeições juntos, Isabela falando sem parar. Rubens em silêncio. Mas algo tinha mudado. Camila sentia. Rubens evitava ficar sozinho com ela. Não aparecia mais no curral pela manhã. Não sentava na varanda à noite. Era como se ele estivesse se afastando de propósito, e Camila tentava se convencer de que era melhor assim. Foi numa quarta-feira à noite que tudo mudou. O céu tinha estado carregado o dia inteiro, nuvens pesadas, escuras, que prometiam tempestade. À noite, durante o jantar, o vento começou a soprar forte. As janelas batiam. As árvores gemiam. Vai cair um temporal, Rubens comentou, olhando pela janela. Isabela franziu a testa. Espero que não seja muito forte. A cerca do pasto norte está meio frouxa ainda. Amanhã eu arrumo, Rubens disse. Terminaram de jantar em silêncio. Isabela subiu cedo, dizendo que estava cansada. Camila foi atrás, mas não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama,
ouvindo o vento lá fora. E então começou. A chuva, forte, violenta, batendo nas janelas como pedras. Camila se levantou e foi até a janela. O céu estava completamente negro. Raios cortavam o horizonte, iluminando os campos por frações de segundo. E então ouviu passos apressados no corredor. Batidas na porta. «Camila!» Era a voz de Toninho, o peão que cuidava dos cavalos. «A égua! Ela está em trabalho de parto, preciso de você no estábulo!» Camila abriu a porta num pulo. «Agora?» «Agora! Ela está com dificuldade, acho que o potro está mal posicionado.» Camila não pensou duas vezes. Vestiu a calça jeans por cima do pijama, calçou as botas, pegou uma jaqueta e desceu correndo. A chuva caía como uma cortina sólida. O vento chicoteava seu rosto. A lama já cobria o chão. Ela correu em direção ao estábulo, Toninho à frente iluminando o caminho com uma lanterna. E então uma voz gritou atrás dela. «Camila, espera!» Era Rubens. Ele vinha correndo, também encharcado, tentando alcançá-la. «Você não pode ir sozinha nessa chuva. A égua precisa de mim.» Mas Camila já estava longe, correndo pela lama, a chuva ensopando suas roupas. Rubens praguejou baixo e correu atrás. Quando chegaram ao estábulo, Toninho abriu o portão e os três entraram. A chuva batia forte no telhado de zinco, criando um barulho ensurdecedor. A égua estava deitada na baia, ofegante, os olhos arregalados de dor. Camila se aproximou imediatamente, ajoelhou-se ao lado dela e começou a examinar. «Toninho, traz minha bolsa de equipamentos. Tá no galpão ao lado.» Toninho saiu correndo. Rubens ficou parado, observando. Camila tinha o rosto tenso, concentrado. As mãos trabalhavam com rapidez e precisão. «O que eu faço?» Ele perguntou. «Segura a cabeça dela, acalma, fala com ela.» Rubens obedeceu. Ajoelhou-se do outro lado, segurou a cabeça da égua, passou a mão pelo pescoço dela. «Calma, menina. Vai ficar tudo bem.» As luzes do estábulo piscaram. Uma vez, duas vezes. E então apagaram. A escuridão foi total. «Merda!» Rubens murmurou. «O gerador falhou!» Toninho gritou, voltando com a bolsa de equipamentos e uma lanterna. «Eu vou tentar religar.» Ele saiu correndo de novo. Camila pegou a lanterna e posicionou entre os dentes, iluminando o trabalho. Continuou examinando a égua, os dedos sentindo, ajustando. «O potro tá virado», ela disse, a voz tensa. «Preciso reposicioná-lo. Você consegue?» «Vou tentar.» Por horas, ou o que pareceram horas, Camila trabalhou. Rubens ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a lanterna quando necessário, acalmando a égua, passando instrumentos. A chuva não parava. O vento sacudia as paredes do estábulo. E ali dentro, no meio da escuridão e do caos, os dois trabalhavam como se fossem um só. E então, finalmente, o potro começou a sair. Camila puxou com cuidado, guiando, ajustando. Rubens segurou a respiração. E quando o potro deslizou para fora, molhado e trêmulo, Camila soltou um suspiro de alívio. «Conseguimos», ela sussurrou. O potro começou a se mexer. A égua virou a cabeça, cheirando o filhote. Estava vivo, saudável. Camila sorriu. Um sorriso largo, genuíno, coberto de lama e suor. Rubens a olhou, e algo dentro dele se partiu. Tirou o casaco que usava e colocou sobre os ombros dela. O toque foi breve, mas quando seus olhos se encontraram, o olhar durou tempo demais. Nenhum dos dois disse nada. A chuva continuava batendo no telhado. Toninho voltou correndo, ofegante. «O gerador não vai ligar. A tempestade deve ter danificado alguma coisa.» «Tudo bem», Camila disse. «O parto já terminou. Eles estão bem.» Toninho olhou para o potro aliviado. «Vou ficar aqui vigiando. Vocês podem voltar para casa.» Camila assentiu, mas quando tentou se levantar, as pernas falharam. Estava exausta. Rubens a segurou pelo braço, ajudando-a a ficar de pé. «Consegue andar?» «Consigo.» Mas a mão dele permaneceu no braço dela por segundos a mais do que o necessário. Eles saíram do estábulo.
A chuva tinha diminuído, mas ainda caía fina e persistente. O chão era um lamaçal. Camila tropeçou. Rubens a segurou de novo. Cuidado. Caminharam devagar até a casa. Quando chegaram na varanda, pararam. A chuva escorria do telhado como uma cachoeira. Camila olhou para Rubens. Ele estava encharcado, os cabelos grudados na testa, o rosto cansado, mas os olhos estavam fixos nela. Obrigada, ela disse baixo, por ter ficado comigo. Eu que agradeço. Você salvou a égua. E o potro? A gente salvou, Camila corrigiu. Rubens sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas real. Eles ficaram ali, parados, a chuva caindo ao redor, criando uma espécie de bolha ao redor deles. E então, Rubens deu um passo mais perto. Camila! Ela prendeu a respiração. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta da casa se abriu. Isabela apareceu de roupão, os olhos sonolentos. Vocês estão bem? Ouvi o barulho. Estamos, Rubens disse, dando um passo para trás. A égua teve o potro, tá tudo bem. Isabela sorriu. Que bom. Vocês estão encharcados. Vão tomar banho antes de pegar uma gripe. Ela voltou para dentro. Rubens olhou para Camila mais uma vez. Boa noite, Camila. E entrou. Camila ficou parada na varanda sozinha, a chuva escorrendo do casaco que ainda cobria seus ombros. O coração batia descompassado. Algo tinha acontecido ali. Algo que ela não conseguia nomear, mas sentia em cada fibra do corpo. E pela primeira vez teve medo, porque o que estava começando a sentir por Rubens Moretti não era mais apenas atração. Era algo muito mais perigoso. Na noite seguinte, a chuva tinha passado. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Camila estava na varanda, como de costume, tentando ler, mas não conseguia se concentrar. A mente voltava sempre para a noite anterior, para o olhar de Rubens, para o toque dele. Então ouviu passos. Rubens apareceu com o copo de uísque na mão. Sentou-se na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Então ele falou, a voz baixa. Ontem à noite, eu vi algo em você que não tinha visto antes. Camila ergueu os olhos do livro. O quê? Coragem, determinação. Você não hesitou. Não teve medo. Só fez o que precisava ser feito. Ela desviou o olhar. Eu só fiz meu trabalho. Não. Você fez mais que isso. Silêncio. Então Rubens continuou, a voz ainda mais baixa. Minha esposa era assim. Helena, ela não tinha medo de nada. Quando ela morreu, eu achei que nunca mais veria isso em alguém. Camila sentiu o peito apertar. Como ela morreu? Acidente de carro. Voltando de uma viagem à cidade. Foi rápido, ela não sofreu. Mas eu... A voz dele falhou. Eu fiquei. Sinto muito. Ele tomou um gole longo do uísque. E você? Sua mãe? Câncer. 2 anos de luta. Eu a vi definhar aos poucos. No final, ela mal me reconhecia. Mas no último dia, ela me olhou, segurou minha mão e disse que eu ia ficar bem. A voz de Camila tremeu. Mas eu não fiquei, não por muito tempo. Rubens estendeu a mão. Tocou a dela, que descansava no braço da cadeira. Foi um toque leve, breve, mas carregado de tudo que não podiam dizer. Ficaram assim por alguns segundos, as mãos se tocando, o silêncio dizendo tudo. Então a porta da casa se abriu. Isabela apareceu. Pai, você viu meu celular? Rubens retirou a mão rapidamente. Não. Ah, achei, estava na cozinha. Ela voltou para dentro. Rubens se levantou, o copo vazio na mão. Boa noite, Camila. E entrou. Camila ficou sozinha na varanda, o coração disparado, a mão ainda quente onde ele tinha tocado. E soube naquele momento que estava perdida. 2 dias depois, na hora do almoço, Isabela anunciou que ia passar o final de semana na cidade de novo. Ricardo tinha convidado ela para conhecer os pais dele. É sério mesmo entre vocês, então? Rubens comentou. Acho que sim, pai. Ele assentiu, mas o rosto estava fechado. Isabela partiu na sexta à tarde, e Camila e Rubens ficaram sozinhos de novo. Naquela noite, ele apareceu na varanda. Ela estava lá, com o livro aberto no colo, mas sem ler. Ele sentou-se ao lado com o uísque.
Ficaram em silêncio, e então ele falou: Isabela vai se mudar para a cidade. Você acha? Tenho certeza. Ela está apaixonada. E eu não vou segurá-la. Você vai ficar sozinho aqui. Rubens olhou para ela. Vou. Silêncio. Então Camila disse, sem pensar: Eu fico. Rubens a encarou. O quê? Se você precisar de alguém para cuidar dos animais, eu fico. Ele segurou o olhar dela por longos segundos. Camila. O quê? Ele se levantou devagar. Deu um passo na direção dela. Camila também se levantou, o livro caindo no chão. Eles ficaram ali, de pé, a poucos centímetros um do outro. O vento soprava suave. As estrelas brilhavam. Rubens ergueu a mão. Tocou o rosto dela. Apenas um toque leve com as costas dos dedos. Você é incrível, Camila. E então, antes que ela pudesse responder, ele se afastou. Entrou na casa. E a deixou ali, com o coração partido e a certeza de que estava se apaixonando pelo homem errado. Isabela voltou da cidade numa segunda-feira à tarde, radiante. Trazia sacolas de compras, presentes para o pai e para Camila e histórias intermináveis sobre Ricardo. Ele é perfeito, Mila. Sério. Os pais dele me amaram. A mãe já está planejando o casamento. Ela ria, os olhos brilhando. Camila sorriu. Tentou parecer feliz, mas algo dentro dela estava quebrado. Durante o jantar, Isabela falou sem parar. Rubens ouvia em silêncio, o rosto fechado. Camila empurrava a comida no prato, sem apetite. Vocês estão bem? Isabela perguntou de repente, olhando de um para o outro. Tão meio quietos hoje. Tô cansado, Rubens disse. Semana pesada. E você, Mila? Também. Muitos partos essa semana. Isabela aceitou as respostas, mas havia algo no olhar dela. Uma desconfiança sutil, passageira. Ela seguiu falando, mas Camila sentia o peso, a tensão silenciosa que preenchia cada canto da sala. E quando, por acaso, seu olhar cruzou com o de Rubens, ela desviou rapidamente, porque sabia que algo tinha mudado entre eles, e que não havia volta. Nos dias seguintes, Rubens a evitou, de forma ativa, deliberada. Almoçava fora, na casa de algum funcionário. Inventava viagens para cidades vizinhas, negócios urgentes, reuniões com fornecedores. Saía cedo, voltava tarde. Quando estava na fazenda, trancava-se no escritório. Camila sentia a ausência dele como um buraco no peito. À noite, sozinha no quarto, encarava o teto e tentava entender o que estava acontecendo com ela. Ele é o pai da Isabela. É 22 anos mais velho. É meu patrão. Eu não posso sentir isso. Mas o coração não obedecia à razão. A lembrança do toque dele na varanda. A voz rouca dizendo: Você é incrível. O olhar que durou tempo demais. Tudo voltava. Sempre. Ela se virava na cama, apertava os olhos, tentava dormir. Mas o desejo era mais forte que a culpa, e isso a apavorava. Rubens, trancado no escritório, bebia uísque e olhava para os papéis sem realmente vê-los. Repetia para si mesmo como um mantra: Ela é a amiga da minha filha. Está sob meu teto, sob minha proteção. Sou um homem de honra. Mas então lembrava. O jeito como ela sorriu quando o potro nasceu. O jeito como tocou a égua com tanta delicadeza. O jeito como prendeu o cabelo, expondo a nuca. E a voz dela, baixa, dizendo: Eu fico. Ele fechava os olhos, apertava o copo. 10 anos de viuvez. É só isso. Solidão cobrando seu preço. Mas no fundo sabia que era mentira. Porque o que sentia por Camila Soares não era apenas desejo. Era algo muito mais perigoso. Passou-se uma semana assim. Rubens evitando. Camila se afundando no trabalho. Isabela, alheia a tudo, planejava a mudança para a cidade. Já tinha conversado com Ricardo. Já tinha escolhido um apartamento. Vou me mudar mês que vem, ela anunciou durante o jantar. Mas vou visitar sempre, tá, pai? Rubens apenas assentiu. Camila fingiu interesse, mas a mente estava em outro lugar. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo desmoronou.
Camila estava no curral, tentando conter um bezerro assustado. Ele tinha se soltado da mãe e corria em círculos, mugindo alto. O chão estava molhado. Tinha chovido durante a madrugada e a lama cobria tudo. Camila segurava uma corda, tentando laçar o bezerro. Deu um passo à frente e escorregou. Caiu de costas na lama, o impacto tirando o ar dos pulmões. E então, uma mão a segurou. Forte, firme. Rubens. Ele a puxou para cima, as mãos segurando os braços dela. Camila ficou de pé, ofegante, coberta de lama, e então percebeu. Estavam próximos demais, os rostos a centímetros de distância, as respirações se misturando, as mãos dele ainda segurando os braços dela. Camila ergueu os olhos, encontrou o olhar dele, e tudo parou. O mundo, o tempo, a respiração. Rubens a olhava como se estivesse travando uma guerra interna. Os olhos desceram para os lábios dela, voltaram para os olhos. Ele soltou os braços dela. Deu um passo para trás, mas Camila deu um passo à frente. Rubens? A voz dela saiu baixa, trêmula. Ele fechou os olhos, balançou a cabeça. Não. Por favor. Camila, não. Mas ela deu mais um passo. Tocou o peito dele com a mão. Sentiu o coração batendo descompassado sob a palma. Rubens abriu os olhos, e o que ela viu ali foi puro tormento. Você não sabe o que está fazendo, ele sussurrou. Eu sei. Não sabe. Você não entende o que isso significa. Então me explica. Ele segurou a mão dela, tirou do peito, mas não soltou. Ficou segurando, os dedos entrelaçados. O polegar dele roçou de leve entre os dedos dela, um toque tão pequeno que pareceu um grito. O ar entre eles ficou quente, denso, como se o curral inteiro parasse para ouvir o som da respiração dos dois. E foi esse toque, simples, inevitável, que destruiu o último fio de controle. Rubens puxou ela para perto. Camila prendeu a respiração. As mãos dele subiram para o rosto dela. Tocaram as bochechas. Os polegares roçaram os lábios. Isso é errado, ele sussurrou, a voz rouca. Eu sei. Eu não deveria. Eu sei. Mas então ele a puxou e a beijou. O beijo foi desesperado, rápido, errado. As mãos dele seguravam o rosto dela como se fosse a última coisa no mundo. A boca dele era quente, urgente, faminta. Camila sentiu as pernas falharem. Segurou os ombros dele para não cair. O beijo aprofundou, mais intenso, mais desesperado. As mãos dele desceram para a cintura dela, puxando-a ainda mais perto. Camila enterrou os dedos nos cabelos dele, puxando, respondendo com a mesma urgência. Era desejo, era dor, era culpa, era alívio. Tudo ao mesmo tempo. Rubens a prensou contra a cerca do curral, o corpo dele colado no dela, a respiração descontrolada. O beijo não parava, e então Camila gemeu baixo. Foi esse som que trouxe Rubens de volta à realidade. Ele se afastou bruscamente, deu 2 passos para trás. Os olhos arregalados, a respiração pesada. Camila ficou ali encostada na cerca, os lábios inchados, o peito subindo e descendo rapidamente. Eles se olharam, e o peso do que tinham feito caiu como uma pedra. Meu Deus! Rubens sussurrou, passando a mão pelo rosto. O que eu fiz? Rubens, isso não pode acontecer de novo. Eu sei. Você entende? Isso foi um erro. As palavras cortaram como lâmina. Camila assentiu, os olhos marejados. Entendo. Rubens virou as costas, passou as mãos pelos cabelos. Estava prestes a falar quando ouviram. Passos, rápidos, vindo na direção do curral. Os dois congelaram. E então, Isabela apareceu no portão, ofegante. Pai, Mila, tava chamando vocês lá da casa. Não ouviram? Camila limpou os lábios rapidamente. Rubens cruzou os braços, tentando parecer natural. Não ouvimos, ele disse, a voz controlada. O bezerro estava fazendo barulho. Isabela olhou de um para o outro. Havia algo no olhar dela. Algo que durou apenas 1 segundo. Desconfiança. Ela olhou para Camila,
coberta de lama, os cabelos bagunçados, o rosto corado. Depois para o pai, tenso, distante, evitando olhares. Tá tudo bem? Ela perguntou devagar. Tá. Camila respondeu rápido demais. Eu escorreguei na lama. Seu pai me ajudou. Isabela assentiu, mas o olhar ainda estava desconfiado. Tá. Só vim avisar que o almoço tá pronto. A gente já vai, Rubens disse. Isabela deu mais uma olhada nos dois, depois virou e saiu. O silêncio que ficou foi denso, sufocante. Camila olhou para Rubens. Ele não olhou de volta, apenas saiu do curral e a deixou ali, sozinha, com o gosto dele ainda nos lábios e a certeza de que estava completamente perdida. 2 semanas se passaram desde o beijo no curral. 2 semanas de silêncios tensos, olhares desviados, distância forçada. Rubens voltou a evitar Camila. Saía cedo, voltava tarde. Quando estavam na mesma sala, ele ficava o mais longe possível. Camila mergulhou no trabalho. Cuidava dos animais, acompanhava partos, inventava tarefas. Qualquer coisa para não pensar, para não sentir. Mas à noite, sozinha no quarto, a lembrança voltava. O gosto dele, o toque, a respiração e a culpa que vinha depois, devastadora. Isabela não percebeu nada, ou fingiu não perceber. Estava ocupada demais planejando a mudança para a cidade, organizando a vida nova ao lado de Ricardo e planejando a festa de aniversário. Vai ser aqui na fazenda mesmo, ela anunciou durante o jantar. Nada muito grande, só alguns amigos, a galera do trabalho do Ricardo e a família. Família? Rubens perguntou. A tia Marta disse que vem, e uns primos. Rubens apenas assentiu. Camila forçou um sorriso. Precisa de ajuda para organizar? Preciso. Isabela sorriu. Você me salva, Mila. E assim, nos dias seguintes, Camila ajudou a preparar tudo. Comprou decorações na cidade, ajudou a arrumar as mesas, organizou a comida com Dona Maria. O trabalho a distraía, mas sempre que via Rubens de longe, o coração disparava. E ele sentia o mesmo. O dia do aniversário chegou num sábado ensolarado. A fazenda estava transformada. Balões coloridos, mesas com toalhas brancas, luzes penduradas nas árvores. Música tocava no som improvisado. Pessoas riam, conversavam, comiam. Isabela estava radiante. Usava um vestido leve, florido, os cabelos soltos. Ricardo não saía do lado dela, o braço sempre ao redor da cintura. Rubens observava de longe, encostado na varanda da casa, um copo de uísque na mão. Havia orgulho no olhar, mas também algo parecido com melancolia. Sua filha estava crescendo, indo embora, construindo uma vida própria. E ele ficaria sozinho. Camila ajudava a servir os convidados, tentando parecer natural. Usava um vestido simples, azul marinho, que Isabela tinha emprestado. Os cabelos estavam presos num coque frouxo. Durante toda a festa, ela e Rubens mal se cruzaram. Quando ele estava perto da mesa, ela ia para a cozinha. Quando ela voltava, ele já tinha saído. Era como dançar ao redor um do outro, sempre próximos, nunca tocando. Mas a tensão estava lá, pulsante, visível apenas para quem sabia onde olhar. À noite, depois que o bolo foi cortado e os parabéns cantados, a festa começou a esvaziar. Alguns convidados foram embora, outros ficaram conversando em grupos pequenos. Isabela estava sentada no colo de Ricardo, rindo de algo que ele sussurrava no ouvido dela. Camila ajudou Dona Maria a recolher os pratos. Depois subiu para o quarto exausta. Tirou os sapatos, soltou os cabelos, olhou-se no espelho. O vestido estava amassado, a maquiagem borrada, mas não tinha energia para trocar de roupa. Apenas queria dormir, esquecer. Deitou-se na cama, fechou os olhos, mas o sono não veio. A mente não parava. Pensava em Rubens, no beijo, na culpa, no desejo que não conseguia controlar. 2 horas depois, desistiu. Levantou-se, vestiu um roupão leve por cima do vestido, desceu as escadas em silêncio. A casa estava escura, silenciosa. Todos já tinham ido dormir. Camila foi até a cozinha,
Pegou um copo de água, bebeu devagar, olhando pela janela para os campos iluminados pela lua. E então ouviu passos. No corredor. Lentos. Hesitantes. O coração dela disparou. Virou-se. E viu Rubens. Ele estava parado na entrada da cozinha. Usava apenas uma calça de moletom e uma camiseta velha. Os cabelos estavam bagunçados, o rosto cansado. Os olhos deles se encontraram. E o ar ficou denso. Nenhum dos dois falou. Camila colocou o copo na pia. Deu um passo na direção da porta. Rubens não se mexeu. Ela tentou passar por ele, mas quando chegou perto ele segurou o braço dela. Leve, quase hesitante. Camila parou. Olhou para a mão dele no braço dela, depois para o rosto dele. Rubens. A voz dela saiu baixa, trêmula. Eu tentei. Ele sussurrou. Tentei ficar longe. Tentei esquecer. Eu também. Mas não consigo. Os dedos dele deslizaram pelo braço dela, subiram até o ombro, tocaram o pescoço. Camila fechou os olhos. A respiração falhou. Isso é errado. Ela sussurrou. Eu sei. A Isabela está dormindo ali em cima. Eu sei. A gente não pode... Mas então ele a puxou e a beijou. O beijo foi diferente do primeiro. Não era desesperado. Era inevitável. As mãos dele seguravam o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a urgência. A boca dele era quente, profunda, com o gosto do uísque que ele tinha bebido horas antes. Camila segurou a camiseta dele com as duas mãos. Puxou ele para mais perto. Respondeu ao beijo com a mesma intensidade. Rubens a prensou contra a parede da cozinha. O corpo dele colado no dela. A respiração descontrolada. Camila. Ele gemeu baixo contra a boca dela. Ela não respondeu. Apenas o beijou de novo. As mãos dele desceram para a cintura dela. Subiram pelas costas. Encontraram o zíper do vestido. Ele hesitou. Olhou para ela. Os olhos pedindo permissão. Camila assentiu. Apenas um movimento pequeno da cabeça. E então ele puxou o zíper devagar. O vestido deslizou pelos ombros dela. Caiu no chão. Rubens recuou um passo. Olhou para ela. E algo no olhar dele mudou. Não era só desejo. Era reverência. Você é linda, ele sussurrou. Camila sentiu as lágrimas subirem. Não de tristeza. De algo que não conseguia nomear. Deu um passo à frente. Tocou o rosto dele. Me leva daqui. Rubens a pegou no colo. Camila enroscou as pernas na cintura dele, os braços ao redor do pescoço. Sentiu o calor do corpo dele através da camiseta fina, a respiração dele contra o pescoço dela. Ele a carregou pelo corredor. Os passos eram lentos, deliberados, como se cada segundo fosse uma última chance de recuar. Subiram as escadas em silêncio. A madeira rangeu sob o peso dos dois. Ao longe, ouvia-se o vento nas árvores, o eco distante da música que ainda tocava lá fora, quase apagada. Passaram pela porta do quarto de Isabela, fechada, escura, silenciosa. Camila prendeu a respiração. Rubens hesitou por um segundo, apenas um, e então seguiu. Entrou no próprio quarto. Fechou a porta devagar, com cuidado para não fazer barulho. Trancou. O quarto estava mergulhado na escuridão. Apenas a luz da lua entrava pela janela, desenhando sombras na parede. Rubens colocou Camila de pé, devagar. As mãos dele ainda seguravam a cintura dela. Ele a olhou, apenas olhou, como se estivesse memorizando cada traço, cada detalhe. Tem certeza? Ele sussurrou, a voz rouca. Camila não respondeu com palavras, apenas tocou o rosto dele. Passou os dedos pela barba por fazer, pelos lábios, e então o beijou. O beijo foi lento, profundo, cheio de tudo que não podiam dizer. As mãos dele subiram pelas costas dela, sentindo a pele quente através do tecido fino do vestido. Os dedos encontraram o zíper. Hesitaram. Camila segurou as mãos dele. Guiou. Permitiu. Rubens puxou o zíper devagar. O som do metal deslizando foi alto no silêncio do quarto. O vestido caiu pelos ombros dela, deslizou pela pele e desabou no chão como um suspiro.
Ele recuou um passo. Olhou para ela, e a respiração falhou. Camila estava ali, de pé, apenas com a roupa íntima. A luz da lua desenhava sombras na pele dela. Os cabelos caíam soltos pelos ombros. Os olhos brilhavam, não de vergonha, mas de entrega. Você é a coisa mais linda que eu já vi, Rubens sussurrou, a voz quebrando. Ela deu um passo à frente. Tocou o peito dele. Sentiu o coração batendo descontrolado sob a palma. Me toca, ela sussurrou. E então as barreiras desmoronaram. Rubens a puxou para perto. As mãos dele percorreram a cintura, as costas, os ombros. Cada toque era lento, reverente, como se ela fosse feita de algo frágil. Camila puxou a camiseta dele para cima. Ele atirou num movimento rápido e jogou no chão. Ela tocou o peito dele, a pele quente, os músculos tensos, as cicatrizes de anos de trabalho braçal. As bocas se encontraram de novo, mais urgentes, mais famintas. Rubens a guiou até a cama. Deitou-a com cuidado, como se estivesse colocando algo precioso. Deitou-se ao lado dela, o corpo colado no dela. As mãos dele exploravam. Desciam pela curva da cintura, subiam pelas costelas, tocavam o rosto. Os dedos tremiam, não de inexperiência, mas de contenção, de medo de quebrá-la. Camila arqueou o corpo contra ele. Gemeu baixo, um som abafado, desesperado. Rubens. A voz dela saiu rouca. Ele beijou o pescoço dela. Desceu para a clavícula, para o ombro. Cada beijo era lento, molhado, deixando rastros de calor. As mãos dela afundaram nos cabelos dele, puxando de leve. Ele gemeu contra a pele dela. Camila. O nome dela era uma oração, uma súplica. Ela puxou o rosto dele de volta para o dela. Olhou nos olhos dele. Não para. E então ele não parou. As mãos dele deslizaram pelas pernas dela. Subiram devagar. Tocaram. Exploraram. Camila prendeu a respiração. O corpo inteiro tenso de antecipação. Quando ele finalmente a tocou onde ela mais queria, Camila mordeu o lábio inferior para não gritar. O prazer foi instantâneo, elétrico, devastador. Olha para mim, Rubens sussurrou, a voz grave. Ela abriu os olhos. Encontrou o olhar dele. E foi esse olhar, vulnerável, desesperado, cheio de tudo que não podiam ter, que a destruiu. Rubens se posicionou sobre ela. As mãos dele seguravam os lados do rosto dela. Os olhos não desviavam. Eu não mereço você, ele sussurrou. Cala a boca, ela respondeu, a voz trêmula. E me ama. E então, devagar, ele entrou. Camila fechou os olhos. A sensação foi avassaladora. Não era só físico, era emocional. Era entrega total. Rubens gemeu baixo, o rosto enterrado no pescoço dela. Ficou imóvel por alguns segundos, apenas sentindo, ajustando. E então começou a se mover. Devagar, profundo. Cada movimento era controlado, medido, como se ele estivesse tentando prolongar aquele momento para sempre. Camila enroscou as pernas na cintura dele, puxando-o mais fundo. As mãos dele seguravam a dela, os dedos entrelaçados pressionados contra o colchão. A respiração dos dois estava descompassada. O som preenchia o quarto, gemidos baixos, sussurros quebrados, o ranger leve da cama. Camila. Ele gemeu, a voz rouca. Eu. Ela o beijou. Não o deixou terminar, porque sabia. Sabia o que ele ia dizer, e não podia ouvir. Não ainda. O ritmo aumentou, mais rápido, mais urgente. Os corpos se moviam juntos, suados, entrelaçados, como se fossem um só. Camila sentiu a pressão crescer, o prazer subindo, subindo, até que não conseguiu mais segurar. Ela veio com um grito abafado contra o ombro dele, o corpo inteiro tremendo, as unhas cravando nas costas dele. Rubens a seguiu segundos depois, gemendo o nome dela contra o pescoço dela, o corpo inteiro tenso, pulsando. E então o silêncio voltou, pesado, absoluto. Rubens desabou ao lado dela, a respiração pesada, o peito subindo e descendo rapidamente.
Puxou-a para perto, abraçando-a como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Camila deitou a cabeça no peito dele. Ouviu o coração batendo forte. Sentiu a mão dele passando pelos cabelos dela, devagar, quase ausente. O suor esfriava na pele. O cheiro dele, terra, uísque, algo indefinível, preenchia os sentidos dela. Lá fora, o vento balançava as árvores. A música tinha parado. A casa estava em silêncio total. E então, a realidade voltou. Como uma pancada. Camila sentiu as lágrimas subirem. Não de tristeza, não de arrependimento, mas de algo pior. De saber que tinha cruzado uma linha que nunca poderia voltar. Isso não pode acontecer de novo. Ela sussurrou, a voz quebrada. Rubens não respondeu imediatamente. Apenas a segurou mais apertado, como se estivesse tentando protegê-la do mundo, ou de si mesmo, e então com a voz rouca e cansada murmurou: "Eu sei", mas a mão dele ainda acariciava os cabelos dela, o corpo dele ainda estava colado no dela, a respiração dele ainda estava descompassada, e os dois sabiam, era mentira, porque o que tinha acontecido ali não era só desejo, não era só um erro, era amor, proibido, impossível, condenado desde o início. E não havia mais volta. Camila fechou os olhos, deixou as lágrimas escorrerem silenciosas, e pela primeira vez, permitiu-se admitir a verdade que vinha negando há semanas. Ela estava apaixonada por Rubens Moretti, completamente, irremediavelmente, perdida. E agora, deitada nos braços dele, sob o mesmo teto onde Isabela dormia, onde a vida de todos se cruzava de forma impossível, Camila soube que o destino tinha selado o fim deles antes mesmo de começar, porque o amor deles nasceu no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, e não importava o quanto lutassem, o preço seria alto, e o pagamento inevitável. Os dias seguintes à noite da festa se tornaram um labirinto de silêncios. Camila acordava cedo, tomava café sozinha, saía para o campo antes que alguém acordasse. Mergulhava no trabalho como quem mergulha em água gelada, tentando afogar os pensamentos, a culpa, a lembrança da pele dele contra a dela. Examinava o gado, acompanhava os cavalos, organizava medicamentos, inventava tarefas, qualquer coisa para não pensar, qualquer coisa para não sentir. Rubens fazia o mesmo, trancava-se no escritório, inventava viagens para cidades vizinhas, passava horas revisando relatórios que já tinha revisado 3 vezes. Quando estavam na mesma sala, ele evitava olhar para ela. Quando ela falava, ele respondia com monossílabos. A distância entre eles era física, palpável. Mas de noite, sozinho no quarto, Rubens ainda sentia o cheiro dela nos lençóis. Ainda ouvia o som da respiração dela. Ainda via o jeito como ela fechou os olhos quando ele a tocou. E a culpa vinha como uma onda, sufocante e inevitável. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Camila, no quarto ao lado, passava pelas mesmas torturas. Deitava-se na cama e encarava o teto. Fechava os olhos e via o rosto dele, sentia o toque dele, ouvia a voz dele sussurrando o nome dela. E então lembrava. Isabela dormia do outro lado do corredor. A melhor amiga. A única pessoa que a acolheu quando não tinha mais ninguém. E ela tinha traído essa confiança da pior forma possível. As lágrimas vinham todas as noites, silenciosas, amargas. Isabela começou a notar. No começo, foram pequenos detalhes. O pai que saía cedo demais, Camila que evitava almoçar com eles, os silêncios estranhos durante o jantar. Mas então vieram os olhares, ou melhor, a falta deles. O pai nunca olhava diretamente para Camila, e quando o fazia, desviava rápido demais. Camila se calava toda vez que ele entrava na sala. Ficava tensa, inquieta. Havia algo no ar. Algo que Isabela não conseguia nomear, mas sentia na pele. Uma noite, deitada ao lado de Ricardo durante uma de suas visitas, Isabela ficou acordada, olhando para o teto. "Você tá bem?" Ricardo perguntou sonolento. "Tô, só... pensando." "No quê?" Isabela hesitou. "Meu pai e a Camila tão estranhos. Não sei explicar. É como se...
tivesse acontecido alguma coisa entre eles. Ricardo riu baixo. Tipo o quê? Uma briga? Não sei. Talvez. Ele a puxou para perto, beijou a testa dela. Você tá pensando demais. Seu pai é sempre fechado. E a Camila deve estar cansada. Relaxa. Isabela tentou. Mas a desconfiança não sumia. Crescia, como uma sombra. Silenciosa, persistente. As semanas passaram. Isabela começou a ir mais vezes à cidade. Passava os finais de semana com Ricardo. Planejava a mudança definitiva. Mês que vem eu vou embora de vez, ela anunciou durante o jantar. Já achei um apartamento, pequeno, mas é nosso. Rubens apenas assentiu, o rosto fechado. Camila forçou um sorriso. Que bom, Isa. Você merece. Mas por dentro, a culpa crescia, porque cada ausência de Isabela era um alívio e, ao mesmo tempo, uma tortura. Alívio porque não precisava fingir, não precisava evitar olhares, não precisava carregar o peso da mentira o tempo todo. Mas tortura porque sabia. Estava desejando que a melhor amiga ficasse longe, para poder ficar perto dele. E isso a destruía. Foi numa manhã de quinta-feira que Camila percebeu. Estava no banheiro, escovando os dentes quando a tontura veio. Forte, repentina. Segurou-se na pia, respirou fundo, esperou passar. Mas então veio a náusea. Correu para o vaso, vomitou. Uma vez, duas. Quando terminou, ficou ali, ajoelhada no chão frio, a respiração pesada. Deve ser algo que comi. Mas no fundo, sabia que não era. Os dias passaram. A náusea voltou, todas as manhãs, sempre na mesma hora. E então percebeu outra coisa, o atraso. Camila sempre foi regular, como um relógio, mas fazia... Quanto tempo? Pegou o celular. Abriu o aplicativo de controle de ciclo. O coração disparou. 4 semanas de atraso. Não. Ela sussurrou para o vazio do quarto. Não, não, não. Tentou se convencer de que era estresse, que era cansaço, que era qualquer outra coisa. Mas a náusea voltava todas as manhãs. Os seios estavam sensíveis. O corpo... diferente. Não pode ser. Não pode. Mais uma semana se passou. 5 semanas de atraso. Camila não aguentou mais. Numa tarde em que Isabela tinha ido ao centro e Rubens estava em reunião com fornecedores, ela pegou a caminhonete e dirigiu até a farmácia da cidade vizinha. Não podia comprar em Araxá. Todo mundo conhecia todo mundo. A fofoca se espalharia em horas. Entrou na farmácia de cabeça baixa, pegou o teste de gravidez rapidamente, pagou em dinheiro e saiu. De volta à fazenda, trancou-se no banheiro do quarto. Sentou-se no vaso. Abriu a caixa com as mãos tremendo. Leu as instruções 3 vezes. Mas já sabia como funcionava. Fez o teste, colocou o bastão na pia e esperou. Os 3 minutos mais longos da vida dela. O coração batia tão alto que ela ouvia nos ouvidos. As mãos suavam. A respiração estava presa na garganta. Por favor, que seja negativo. Mas quando olhou, a resposta estava lá. Clara, inegável. 2 linhas. Positivo. O mundo parou. Camila segurou o bastão com as 2 mãos, olhando para aquelas 2 linhas como se fossem uma sentença de morte. Não. A voz dela saiu num sussurro quebrado. Não, não, não. As pernas falharam. Ela deslizou pela parede até o chão frio do banheiro. O teste caiu da mão, rolou pelo chão, e então veio o choro. Profundo, sufocante, desesperado. Camila abraçou os joelhos, enterrou o rosto entre eles e chorou como nunca tinha chorado antes. Não de tristeza, não de arrependimento, mas de terror absoluto. Porque agora não era só um erro, não era só uma noite proibida, era real, concreto, inevitável. Havia uma vida crescendo dentro dela. Uma vida que não deveria existir. Uma vida que destruiria tudo. Isabela. O nome da amiga ecoou na mente dela como um grito. Como eu vou contar para ela? Como eu vou olhar na cara dela e dizer que tô grávida do pai dela? Camila chorou,
até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o peito arder. E quando o silêncio voltou, ela ficou ali, sentada no chão frio do banheiro, olhando para o teste jogado ao lado. 2 linhas. Positivo. E a certeza devastadora de que a vida dela e a de todos ao redor nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes ao teste positivo, Camila viveu num estado de negação silenciosa. Acordava, trabalhava, dormia, mas tudo parecia irreal, como se estivesse assistindo a própria vida de fora. Tentava esconder, de todos, principalmente de Isabela. Começou a usar roupas mais largas, camisetas grandes, macacões folgados. Evitava refeições. Dizia que não estava com fome, que tinha comido antes, que estava de dieta. Inventava desculpas para não participar das atividades da fazenda. Dor de cabeça, cansaço, qualquer coisa. Isabela notava, mas não insistia. Estava ocupada demais com os planos da mudança, com Ricardo, com a vida nova que a esperava. Rubens também notava, mas mantinha distância. Ainda carregava a culpa da noite da festa como uma pedra no peito. Mas o corpo de Camila não mentia. Os seios estavam mais sensíveis, a cintura ligeiramente mais larga. As náuseas vinham todas as manhãs, pontuais como um relógio. Algo dentro dela dizia que a vida estava mudando. Como se o corpo guardasse um segredo que ela ainda tentava negar. Até que não deu mais. Foi numa terça-feira, durante o almoço. Dona Maria tinha preparado carne assada com legumes. O cheiro invadiu a cozinha, forte e intenso. Camila estava sentada à mesa, ao lado de Isabela. Rubens estava na cabeceira, em silêncio como sempre. Isabela falava animada sobre o apartamento novo, sobre os móveis que tinha escolhido, sobre a festa de inauguração que queria fazer. Camila tentava prestar atenção, mas o cheiro da carne estava insuportável. O estômago revirou. Ela prendeu a respiração, tentou ignorar, mas a náusea veio como uma onda, forte, inevitável. Camila levantou-se de um pulo, derrubando a cadeira. «Mila!» Isabela chamou, assustada, mas Camila já estava correndo. Atravessou a cozinha, subiu as escadas tropeçando e trancou-se no banheiro. Caiu de joelhos na frente do vaso. Vomitou. 1 vez, 2, 3. Quando terminou, ficou ali, ajoelhada, a respiração pesada, o corpo tremendo. Ouviu passos rápidos no corredor, batidas na porta. «Camila, você tá bem?» Era Isabela. «Tô...» Camila respondeu, a voz fraca. «Só... acho que comi algo estragado ontem. Tem certeza? Quer que eu chame alguém?» «Não, tô bem, só preciso de 1 minuto. Isabela hesitou do outro lado da porta. «Tá bom. Mas se precisar de alguma coisa, me chama.» Os passos dela se afastaram. Camila respirou fundo. Levantou-se devagar. Lavou o rosto na pia. Olhou-se no espelho. Estava pálida. Os olhos vermelhos. Os lábios sem cor. Abriu a porta devagar. E congelou. Rubens estava ali, parado no corredor, sozinho. Os olhos dele fixos nela. Camila prendeu a respiração. Eles ficaram assim por longos segundos, apenas se olhando. E então ela viu, nos olhos dele, na expressão dele. Ele sabia. Não precisava perguntar. Não precisava de confirmação. Ele simplesmente sabia. Camila desviou o olhar. Tentou passar por ele, mas Rubens segurou o braço dela, leve, quase hesitante. «Camila, não», ela sussurrou, a voz quebrando. «Não agora, por favor.» Ele a soltou. Deu um passo para trás. «Hoje à noite», ele disse, a voz baixa. «A gente precisa conversar.» Camila assentiu, incapaz de falar, e desceu as escadas de volta, as pernas tremendo, o coração disparado. O resto do dia passou como um borrão. Camila fingiu que estava melhor. Comeu um pouco. Conversou com Isabela. Ajudou Dona Maria na cozinha. Mas a mente estava em outro lugar. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. À noite, depois que Isabela subiu para o quarto, Camila ficou sozinha na sala, sentada no sofá, olhando para o nada. Ouviu passos descendo as escadas.
Rubens apareceu na porta, olhou para ela. Vem, ele disse baixo. Vamos conversar no meu escritório. Camila se levantou. Seguiu-o em silêncio. O escritório era pequeno, com uma mesa de madeira, estantes cheias de livros e papéis e uma janela que dava para os campos. Rubens fechou a porta, trancou, virou-se para ela. E o silêncio foi ensurdecedor. Camila não conseguia olhar para ele. Ficou de pé, os braços cruzados, os olhos fixos no chão. Camila, ele começou a voz baixa, olha para mim. Ela balançou a cabeça. Não consigo. Por favor. Ela ergueu os olhos lentamente. Encontrou o olhar dele e viu tudo ali. Preocupação, medo, culpa. É verdade? Ele perguntou, a voz trêmula. Camila sentiu as lágrimas subirem. Tentou segurá-las. Não conseguiu. Sim, ela sussurrou. Rubens fechou os olhos. O rosto se contraiu. Ele deu um passo para trás, apoiou-se na parede e passou as mãos pelo rosto. O silêncio voltou. Pesado, sufocante. Camila esperava. Esperava a raiva, a rejeição, o desprezo. Mas quando Rubens abriu os olhos de novo, havia lágrimas ali. Quanto tempo? Ele perguntou, a voz quebrada. 6 semanas. Ele assentiu devagar, processando, calculando. Da noite da festa. Sim. Rubens soltou um som que era meio riso, meio soluço. Meu Deus, ele sussurrou. O que a gente fez? Eu sei, Camila disse, as lágrimas descendo. Eu sei, e eu não sei o que fazer. Eu não sei como contar para Isabela. Não sei como... Não vai contar, Rubens interrompeu, a voz firme. Camila ergueu os olhos, confusa. O quê? Ele deu um passo à frente, segurou os ombros dela com as 2 mãos. Você não vai passar por isso sozinha. Eu não vou deixar. Mas... Eu sei o que isso significa, Camila. Sei o que vai acontecer quando souberem. Sei que a cidade inteira vai falar. Que vou perder contratos. Que vão me julgar, que vão te julgar, que Isabela... A voz dele falhou. Ele respirou fundo. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mas nada disso importa. Entende? Nada. Porque tem uma vida crescendo dentro de você. Uma vida que eu ajudei a criar. E eu não vou virar as costas. Não para você. Não para o nosso filho. Camila soluçou. As lágrimas caíam sem parar. Rubens, eu vou cuidar de você, ele disse, a voz firme, os olhos fixos nos dela. Vou cuidar do bebê. Não importa o que aconteça, não importa quem nos julgue. Você não está sozinha, nunca mais vai estar. Camila desabou contra o peito dele. Chorou. Chorou tudo que estava segurando há semanas. E Rubens a segurou, apertado, como se estivesse tentando protegê-la do mundo inteiro. Ficaram assim por longos minutos, abraçados, em silêncio. E então Rubens sussurrou, a voz rouca. A gente vai dar um jeito. Juntos. Camila assentiu contra o peito dele, mas no fundo os dois sabiam. Não haveria jeito fácil, porque o segredo que carregavam era maior que eles. E quando explodisse, e explodiria, nada sobreviveria intacto. Rubens não dormiu naquela noite. O tic-tac do relógio era o único som na casa. A garrafa de uísque na mesa, o copo meio cheio e o silêncio pesando como uma sentença. Depois que Camila saiu do escritório, ele ficou ali, sozinho, com os pensamentos que não paravam. Sentou-se na cadeira de couro, de frente para a janela que dava para os campos escuros. A lua iluminava fracamente a paisagem que ele conhecia de cor. Cada cerca, cada árvore, cada pedaço de terra que construiu com as próprias mãos. Tomou um gole, depois outro, e começou a calcular. Se eu assumir isso publicamente, a cidade inteira ia falar. Araxá era pequena. Todo mundo conhecia todo mundo. E todo mundo tinha opinião sobre tudo. Rubens Moretti, o fazendeiro respeitável, viúvo há 10 anos, pai exemplar, engravidou a amiga da própria filha, uma garota 22 anos mais nova, sob o mesmo teto onde a filha morava. As fofocas seriam cruéis, implacáveis. Os parceiros de negócio,
Conservadores religiosos tradicionais iam se afastar. Contratos seriam cancelados. Propostas recusadas. O nome Moretti, que levou décadas para construir, seria manchado. E Isabela... Rubens fechou os olhos. A dor no peito foi física. Isabela era tudo para ele. A razão pela qual continuou depois que Helena morreu. A razão pela qual acordava todo dia e seguia em frente. E agora... Ela pode nunca me perdoar. Podia perder a filha, os contratos, o respeito da comunidade. Tudo. Rubens tomou mais um gole. O uísque queimou na garganta. As horas passaram. A garrafa foi esvaziando. A lua atravessou o céu. E então, quando o primeiro raio de sol começou a clarear o horizonte, Rubens se levantou. Foi até a janela. Olhou para os campos que construiu. Aquela terra era tudo que tinha, mas também era tudo que o aprisionava. Por 10 anos, viveu pela honra aos olhos dos outros. Foi o viúvo perfeito. Nunca olhou para outra mulher. Nunca pensou em reconstruir a vida. Foi o pai exemplar. Sempre presente, sempre atento. Foi o fazendeiro respeitável. Honesto, trabalhador, justo. Viveu para cumprir expectativas, para manter a reputação, para não decepcionar ninguém. Mas e ele? Quando foi a última vez que viveu pela honra aos próprios olhos? Rubens respirou fundo. Quando o sol rompeu o horizonte, a luz atravessou o vidro e desenhou no rosto dele a coragem que faltava. A decisão já não era um pensamento, era uma certeza. Camila acordou com batidas na porta. Camila, era a voz de Rubens. Preciso falar com você. Ela se levantou rapidamente, ainda tonta de sono. Abriu a porta. Rubens estava ali, com a mesma roupa da noite anterior. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Mas havia algo diferente nele, algo firme, decidido. O que aconteceu? Ela perguntou preocupada. Vem comigo. Eles desceram até o escritório. Rubens fechou a porta. Virou-se para ela, as mãos nos bolsos, o olhar direto. Vou contar para Isabela, hoje à noite, com todo mundo presente. E vou contar do meu jeito, antes que alguém conte por mim. Camila sentiu o mundo girar. O quê? Não! Rubens, você não pode... Posso. E vou. Ela vai me odiar. Camila sentiu as lágrimas subirem. Eu vou perder a única amiga que me resta. E você vai perder tudo. A fazenda, os contratos, o respeito... Eu sei, ele interrompeu, a voz ainda firme. Eu sei exatamente o que vou perder. Então por que você está fazendo isso? Rubens deu um passo à frente, segurou os ombros dela. Porque já perdi tudo uma vez, Camila. Quando minha esposa morreu, eu virei pedra. E viver com medo do que vão dizer é só outra forma de morrer. Mas Isabela merece ouvir de nós. Não por acaso. Não por fofoca. Ela merece a verdade. Por mais que doa. Camila balançou a cabeça, as lágrimas descendo. Ela nunca vai me perdoar. Talvez não. Talvez ela precise de tempo. Talvez ela nunca perdoe mesmo. Mas pelo menos vai saber que a gente não mentiu. Que a gente não fugiu. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. E nosso filho merece um pai que não se esconde. Que assume as consequências. Que enfrenta o mundo de cabeça erguida. Camila soluçou. Eu tenho medo. Eu também. Ele admitiu, a voz baixa. Mas a gente vai enfrentar juntos. Nos dias seguintes, Rubens agiu. Não eram palavras vazias, eram ações. Foi até a cidade. Procurou um corretor de imóveis. Comprou uma casa pequena, simples, mas confortável. Em nome de Camila. Caso você queira distância, ele explicou, entregando as chaves. Caso você não queira ficar aqui depois que tudo vier à tona. Você tem um lugar seu. Seguro. Camila segurou as chaves com as mãos trêmulas, sem conseguir falar. Ele abriu uma conta bancária em nome dela. Depositou dinheiro, suficiente para meses, talvez anos. Você não vai depender de ninguém, ele disse. Nem de mim. Você vai ter autonomia, independência, contratou um advogado. Explicou a situação. Garantiu que todos os direitos de Camila e do bebê estivessem protegidos. Naquela tarde, a chuva descia fina, como se o céu lavasse o peso das últimas semanas.
Rubens sentou-se ao lado dela na varanda, os dois em silêncio, ouvindo o som da água cair. Segurou as mãos dela. Você não está sozinha, ele disse, a voz firme. Nunca mais vai estar. Não importa o que aconteça, não importa quem nos julgue. Eu assumo as consequências. Todas elas. Camila olhou para ele e pela primeira vez acreditou. Obrigada, ela sussurrou. Rubens apenas assentiu. E ficaram ali, lado a lado, vendo a chuva cair. No dia seguinte, Rubens acordou determinado. Isabela tinha avisado que voltaria da cidade no final da tarde. Ele planejava reunir todos à noite, contar tudo, enfrentar. Passou o dia inquieto, organizou papéis, conversou com os funcionários, preparou mentalmente o que diria. Camila mal saiu do quarto. Estava apavorada, mas também aliviada, porque finalmente o segredo teria fim. Por volta das 3 da tarde, Rubens bateu à porta do quarto dela. Camila, preciso falar com você. Ela abriu a porta pálida. Isabela chega às 6. Ele disse, a voz firme. Vou reunir todo mundo às 8. Vou contar. Tudo. Camila sentiu as lágrimas subirem. Eu não sei se consigo olhar para ela. Eu sei. Mas a gente vai fazer isso juntos. Você vai ficar do meu lado. E a gente vai enfrentar. Ela assentiu, tremendo. Rubens segurou as mãos dela. Vai dar tudo certo. De alguma forma, vai dar. Mas antes que pudessem se preparar mais, ouviram o barulho do portão abrindo, o motor da caminhonete. Rubens olhou para o relógio. 3h15. Isabela. Cedo demais. Ele desceu as escadas rapidamente. Camila o seguiu, o coração disparado. Isabela entrou pela porta da frente ainda com a mochila nas costas. Pai, ela chamou. Cadê todo mundo? Rubens apareceu na sala. Isabela, você chegou cedo. É. O Ricardo tinha que resolver umas coisas. Pensei em vir antes. Ela sorriu, mas havia algo nos olhos dela. Uma tensão. Onde está a Camila? Aqui. Camila apareceu no corredor, tentando parecer natural. Isabela olhou de um para o outro e percebeu. A tensão, o silêncio pesado, a forma como eles se olhavam. Tá tudo bem? Ela perguntou devagar. Tá, Rubens respondeu. A gente precisa conversar, mas pode ser mais tarde, depois do jantar. Isabela franziu a testa. Por que não agora? Isabela, sabes o que está acontecendo? O silêncio voltou, denso, sufocante. E então Isabela entendeu. Não precisava de palavras, não precisava de explicações. Apenas olhou para os dois, para a tensão, para o medo nos olhos deles, para a forma como estavam próximos demais, distantes demais. Tem alguma coisa errada aqui, ela disse, a voz tremendo. E vocês vão me contar, agora. Rubens respirou fundo, olhou para Camila. Ela estava paralisada, e então ele falou. Isabela, senta, por favor. Isabela não sentou. Ficou de pé, imóvel, os braços cruzados como quem tenta se segurar para não desabar. O relógio da sala marcava o tempo, cada segundo mais alto que o anterior. Fala logo. O que está acontecendo? Rubens olhou para Camila. Ela estava paralisada, as lágrimas já escorrendo silenciosas. Ele respirou fundo. Sabia que não havia volta. Não havia forma suave de dizer aquilo. Isabela, eu e a Camila, a gente... A voz dele falhou. Isabela franziu a testa. Vocês o quê? Silêncio. E então Camila falou, a voz quebrada. Eu tô grávida. O mundo parou. Isabela piscou. Uma vez. Duas. O quê? Eu tô grávida, Camila repetiu, as lágrimas descendo. E o pai é o Rubens. Por um segundo, o mundo pareceu parar de respirar. O som do vento lá fora, o farfalhar das folhas, tudo silenciou. Só o coração dela batendo rápido, alto demais, como se o corpo gritasse antes da boca. Isabela apenas olhou para ela, depois para o pai, depois de volta para Camila. Como se estivesse tentando processar, como se as palavras não fizessem sentido. E então a ficha caiu.
lentamente, dolorosamente. Os olhos dela se arregalaram, a respiração presa. Não, ela sussurrou. Não, você tá brincando. Isabela, Rubens começou. Diz que não é verdade. Isabela gritou, a voz rachando. Diz que eu entendi errado. Por favor. Camila soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. O silêncio confirmou o pior. E então, Isabela explodiu. Como você pôde? O grito saiu rasgado entre choro e raiva. A voz dela tremia. Não só de fúria, mas de incredulidade. Como se o próprio corpo recusasse a verdade. Como você pôde fazer isso comigo? Isa, eu... Camila tentou falar, mas as palavras não saíam. Você era minha amiga, minha melhor amiga. Eu te trouxe para minha casa. Te dei um lugar quando você não tinha ninguém. E você... A voz dela quebrou. As lágrimas caíam descontroladas. Isabela virou-se para o pai. E você? A voz dela era pura dor. Você é meu pai. Como você com a minha amiga, debaixo do mesmo teto onde eu dormia. Rubens deu um passo à frente, as mãos estendidas. Isabela, escuta. Não me toca. Ela recuou, como se ele fosse queimá-la. Não encosta em mim. Por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Isabela gritou, a voz ecoando pela casa. Que você transou com a minha amiga? Que engravidou ela? Que mentiu para mim esse tempo todo? A gente não queria que acontecesse, Rubens disse, a voz desesperada. Não foi planejado, não foi. Não queria. Isabela riu, mas era um som amargo, quebrado. Vocês não queriam, mas aconteceu? É isso? Como se fosse um acidente? Foi um erro, Camila sussurrou, a voz quase inaudível. Foi tudo um erro. Isabela olhou para ela, os olhos vermelhos. Um erro, ela repetiu, a voz baixa, perigosa. Você chama isso de erro? Isa, por favor. Você era tudo que eu tinha. Isabela gritou, a dor transbordando. Quando minha mãe morreu, quando eu me senti sozinha, você estava lá. Você era minha irmã. E agora você... A voz dela falhou. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Rubens tentou se aproximar de novo. Filha. Não me chama de filha. Isabela o empurrou com força. Não agora. Não depois disso. Ele recuou, o rosto contraído de dor. Isabela olhou para os dois. Para o pai que amava, para a amiga que considerava irmã, e sentiu algo dentro dela se partir. Eu não consigo olhar para vocês, ela disse, a voz tremendo. Não consigo respirar nessa casa. Isabela, por favor, não vai, Rubens implorou. A gente pode conversar, a gente pode... Não tem nada para conversar. Ela interrompeu, a voz fria. Vocês fizeram a escolha de vocês. Agora eu faço a minha. E então subiu as escadas. Os passos duros, o som das malas batendo no corrimão. Cada degrau parecia um adeus. Rubens tentou segui-la, mas Camila o segurou. Deixa ela, Camila sussurrou chorando. Deixa... Ouviram o barulho vindo do quarto de Isabela, gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas. 15 minutos depois, Isabela desceu com 2 malas. Os olhos estavam inchados, o rosto vermelho, mas a expressão era de gelo. Vou para casa do Ricardo, ela disse sem olhar para eles. Não liguem para mim, não me procurem. Isabela... Rubens tentou uma última vez, mas ela já tinha saído. A porta bateu, o som do motor da caminhonete ligando. Depois o barulho dela se afastando. E então o silêncio voltou, devastador, absoluto. Rubens ficou parado no meio da sala, olhando para a porta fechada. Camila desabou no chão, abraçando os joelhos, chorando descontroladamente. E pela primeira vez Rubens não conseguiu consolá-la, porque ele mesmo estava quebrado. As horas seguintes passaram como um borrão. Rubens trancou-se no escritório, bebeu. Tentou ligar para Isabela. Ela não atendeu. Camila ficou no quarto, deitada na cama, olhando para o teto. A culpa era um peso físico, esmagador. Eu destruí tudo. Destruí a amizade. Destruí a relação deles. Destruí a família. À meia-noite, levantou-se.
Olhou ao redor do quarto. Tudo ali era emprestado. Nada era seu. Eu não pertenço aqui. Pegou a mochila. Colocou apenas o essencial: roupas, documentos, a foto da mãe. Depois, sentou-se na cama e pegou um papel e uma caneta. Escreveu devagar, com a mão tremendo. As lágrimas caíam direto no papel, transformando as palavras em borrões. Cada frase era um pedaço dela que se despedia. Rubens, você foi a única pessoa que me fez acreditar que eu merecia ser amada. Pela primeira vez desde que minha mãe morreu, eu me senti vista, cuidada, importante. Mas Isabela é sua filha. Ela precisa de você. E eu só vou afastar vocês ainda mais. Não me procure. Eu vou ficar bem. Vou cuidar do bebê. Vou dar um jeito. Mas você precisa cuidar dela. Precisa consertar o que a gente quebrou. Me desculpa, por tudo. Camila. Dobrou a carta, levantou-se. Desceu as escadas em silêncio. Passou pela porta do escritório. Ouvia Rubens lá dentro. O som de um copo sendo colocado na mesa. A respiração pesada. Subiu de novo. Entrou no quarto dele. Deixou a carta sobre a cama, bem no centro, onde ele não poderia perder. Desceu novamente. Pegou a mochila. Abriu a porta da frente. O ar da madrugada cortava como lâmina. A lua pálida e distante seguia-a como testemunha muda. A estrada diante dela era longa e parecia não ter fim. Camila olhou para trás uma última vez, para a casa, para a fazenda, para tudo que por alguns meses foi quase um lar. E então virou as costas. Começou a andar. Não tinha carro, não tinha plano, apenas andava. Quando chegou ao portão da fazenda, parou. Olhou para trás mais uma vez, e então seguiu. A estrada era longa, escura, solitária. Mas ela não parou, porque sabia que se parasse, se voltasse, tudo seria ainda pior. Rubens acordou com um barulho. O portão. Abrindo, fechando. Levantou-se do sofá do escritório, onde tinha desmaiado de cansaço e uísque. Olhou para o relógio. 5:30 da manhã. Correu até a janela, a tempo de ver um vulto sumindo na estrada. Pequeno, com uma mochila nas costas. Camila. Não, ele sussurrou. Correu até o quarto dela. Vazio. A cama feita. Nada dela restava. Subiu correndo para o próprio quarto e viu a carta. Sobre a cama. Pegou com as mãos tremendo. Leu e algo dentro dele se rompeu. Não! Ele gritou, amassando a carta. Não! Não, não! Correu escada abaixo. Saiu pela porta. Correu até o portão. Olhou para a estrada. Vazia. Escura. Ela tinha sumido. Rubens caiu de joelhos na terra molhada. O sol nascia, tingindo o céu de vermelho. Ele ergueu o rosto e gritou, um som que misturava amor, perda e arrependimento. O eco se perdeu pelos campos. E o silêncio voltou, levando com ele tudo o que restava. Porque o amor que nasceu nas sombras tinha finalmente explodido à luz, e os destroços eram tudo o que sobrava. 6 meses, 180 dias, desde que Camila desapareceu na madrugada. Rubens tentou continuar. Acordava, trabalhava, dormia, mas cada amanhecer parecia igual ao anterior, como se o tempo tivesse parado junto com ela. A fazenda parecia vazia, como se as paredes guardassem o eco de uma presença que não voltaria. Ele contratou detetives. Ligou para cidades que nunca tinha ouvido falar. Passou noites acordado, ouvindo o telefone tocar sem resposta. O som da espera virou seu castigo, mas Camila tinha desaparecido completamente, como se tivesse sido engolida pelo vazio. À noite, sozinho no escritório, ele bebia uísque e olhava para a carta dela. Já a tinha lido centenas de vezes. Conhecia cada palavra de cor. Você me fez acreditar que eu merecia ser amada. Eu ainda acredito. Ele sussurrava para o vazio. E vou te encontrar. Não importa quanto tempo demore. Mas os dias viravam semanas. As semanas viravam meses. E nada. Isabela morava na cidade com Ricardo havia 6 meses. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Ela tinha arrumado emprego numa empresa de eventos.
Tentava reconstruir a vida, mas o vazio não sumia. Ricardo era doce no começo, o tipo de homem que manda flores e pergunta se chegou bem. Mas aos poucos o tom da voz mudou, e o amor começou a soar como vigilância. Ele começou a ligar constantemente, perguntava onde ela estava, com quem, por quê. Ficava irritado quando ela saía com as amigas. Questionava cada roupa que usava, cada palavra que dizia. "Você está exagerando", ele dizia quando ela reclamava. "Eu só me preocupo com você." Mas não era preocupação, era controle. À noite, deitada ao lado dele, Isabela olhava para o teto e sentia algo pesado no peito. O silêncio da cidade era pior que o da fazenda, porque ali pelo menos tinha o som dos grilos, o vento nas árvores, a sensação de espaço. Na cidade tinha apenas paredes, barulho de carros e a sensação de estar presa. As mensagens do pai continuavam chegando. "Isabela, por favor, conversa comigo. Só quero saber se você está bem. Eu sinto muito. Todos os dias." Ela as lia, mas não respondia. A raiva ainda estava lá, mas começava a se misturar com algo mais pesado. Culpa. E se eu exagerei? E se eu deveria ter ouvido? Tentava afastar os pensamentos, mas eles voltavam. Sempre. Foi numa tarde de sábado, numa feira agropecuária em uma cidade vizinha, que tudo mudou. Rubens estava lá a negócios, conversando com fornecedores, fechando contratos, e então ouviu 2 homens conversando perto de um curral. "Tem uma veterinária nova na clínica do João, na cidade, jovem, excelente, trabalha em troca de comida às vezes, coitada." O coração de Rubens disparou. Ele se aproximou tentando parecer casual. "Desculpa interromper, vocês estavam falando de uma veterinária?" "Sim, a moça que está ajudando o João. Chegou faz uns meses. Boa profissional, mas parece que está meio perdida, sabe?" "Como ela é?" O homem franziu a testa. "Jovem, cabelo castanho, magra. Bom, não tão magra agora. Tá grávida. Bem grávida, na verdade." Rubens sentiu as pernas falharem. "Onde fica essa clínica?" "Na Rua das Acácias, número 47. Mas acho que ela só atende de manhã." Rubens já estava saindo. Ele dirigiu por 2 horas. As mãos tremiam no volante. O coração batia descompassado. Pode não ser ela, pode ser outra pessoa. Mas ele sabia. No fundo, sabia. Quando chegou na Rua das Acácias, parou o carro na frente do número 47. Era uma casa simples, térrea, com um quintal grande na frente. E ali, sob o sol da tarde, agachada ao lado de um cachorro vira-lata, estava ela, Camila, o cabelo preso num coque simples, as mãos sujas de terra, e a vida crescendo dentro dela, visível, palpável, linda. O cabelo estava mais comprido, o rosto mais magro, mas era ela, e a barriga estava grande, redonda, inconfundível, 7 meses. Rubens desceu do carro devagar, deu um passo, depois outro, e então ela o viu. O tempo pareceu prender a respiração. Camila congelou, os olhos marejando antes mesmo de entender se ele era real. O estetoscópio caiu da mão dela. O cachorro latiu, mas ela nem percebeu. Apenas olhava para ele. E então as lágrimas vieram, antes das palavras, antes de qualquer reação. Rubens se aproximou devagar, como se ela fosse desaparecer de novo, como se fosse um sonho que poderia acabar a qualquer momento. Parou a poucos passos dela. "Camila!" A voz dele saiu rouca, embargada. Ela balançou a cabeça, as lágrimas descendo. "Você não devia estar aqui." "Eu sei. Eu deixei uma carta. Eu pedi para você não me procurar." "Eu sei. Então por quê? Porque eu te amo." O silêncio voltou. Pesado. Carregado. Camila cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Rubens deu mais um passo. Parou na frente dela. "Nunca mais vou deixar você enfrentar nada sozinha." Ele disse, a voz embargada. "Eu te amo. Amo esse bebê. E se for preciso enfrentar o mundo inteiro para provar isso, eu enfrento." Camila ergueu os olhos. Encontrou o olhar dele. E viu. Não era pena.
Não era obrigação. Era amor. Genuíno. Inabalável. Rubens, ela sussurrou. A Isabela ainda me odeia, ele admitiu, a voz baixa. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Não muda o fato de que você carrega meu filho e que eu não vou abandonar vocês. Nunca. Ele estendeu a mão. Volta comigo, por favor. Camila olhou para a mão dele, depois para o próprio ventre. E então, devagar, segurou a mão dele. Rubens a puxou para perto. Abraçou-a com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso. E ficaram assim, no meio do quintal, sob o sol da tarde, chorando, aliviados, finalmente juntos. 2 semanas depois, no meio da madrugada, Camila acordou com uma dor aguda. Rubens, ela sussurrou segurando a barriga. Ele acordou num pulo. O que foi? Acho que é hora. Rubens levantou-se rapidamente, pegou a mala que tinham preparado, ajudou Camila a se levantar. Vai dar tudo certo, ele disse, segurando o rosto dela. Eu tô aqui, não vou sair do seu lado. Dirigiram até o hospital. As contrações estavam cada vez mais fortes. Camila apertava a mão dele, gemendo de dor. Respira, ele dizia, a voz calma. Respira comigo. Na sala de parto, o tempo perdeu medida. Rubens segurava a mão dela como quem segura uma vida inteira prestes a começar de novo. E quando o choro do bebê rompeu o ar, tudo dentro dele se partiu, para depois se reconstruir. A enfermeira colocou o bebê nos braços de Camila primeiro. É um menino, ela disse sorrindo. Camila olhou para o filho, pequeno, vermelho, perfeito, e chorou. Depois a enfermeira o levou para limpar e pesar, e quando voltou, entregou o bebê para Rubens. Ele segurou o filho nos braços, olhou para aquele rostinho enrugado, os olhos ainda fechados, os punhinhos cerrados, e sentiu o mundo parar por um instante. E então as lágrimas vieram, não de dor, não de arrependimento, mas de alegria, pura, genuína, avassaladora. Oi, meu filho, ele sussurrou, a voz quebrada. Eu sou seu pai e vou cuidar de você. Sempre. Camila olhava da cama chorando também. E naquele instante, entre o choro do filho e o toque das mãos de Rubens, tudo que era culpa virou silêncio. E o silêncio, pela primeira vez, soou como paz, esperança. A palavra voltou a existir, 3 anos depois. A fazenda ainda cheirava a terra molhada e café cedo. Rubens e Camila viviam no mesmo lar onde tudo saiu do lugar, agora em paz. Gabriel corria pelos corredores que um dia foram de silêncio. A vida era simples, mas plena. Rubens ainda acordava cedo. Camila cuidava dos animais. Juntos administravam a fazenda. Juntos criavam o filho. Gabriel tinha 3 anos. Cabelos castanhos encaracolados, olhos escuros como os do pai, sorriso largo como o da mãe. Corria pelos mesmos corredores onde Camila chegou perdida anos atrás. Brincava no mesmo quintal, onde o primeiro beijo aconteceu. Dormia no quarto ao lado do dos pais. O quarto que um dia foi dela. E todos os dias, ao vê-lo, Rubens sentia um aperto no peito. Não de arrependimento, mas de gratidão. A cidade apontou o dedo. Alguns contratos caíram, Rubens ficou. Assumiu. E o barulho cansou. Porque ele não fugiu, não se escondeu, não abandonou. E isso, no final, valia mais que qualquer opinião. Foi numa tarde de domingo, quase 3 anos depois da explosão, que Isabela voltou. Rubens estava no quintal, consertando uma cerca, quando ouviu o som do motor. Levantou os olhos. Uma caminhonete branca parou na frente da casa. E ela desceu. Isabela, mais magra, o cabelo mais curto, o olhar mais cansado. Rubens largou o martelo. Ficou parado, sem saber o que fazer. Isabela caminhou devagar até ele. Parou a alguns passos de distância. Oi, pai. Oi, filha. O abraço saiu antes das explicações. O choro, antes das palavras. Rubens a apertou forte, como se tivesse medo de que ela desaparecesse de novo. Eu senti tanto a sua falta. Ele sussurrou, a voz quebrada. Eu também. Ela respondeu, chorando também.
Ficaram assim por longos minutos, abraçados, chorando, finalmente juntos. Quando se separaram, Isabela enxugou os olhos. Cadê ela? Rubens respirou fundo. Na cozinha, com o Gabriel. Isabela assentiu. A tensão voltou ao rosto. Entraram juntos na casa. Camila estava na cozinha preparando o almoço. Gabriel brincava no chão com uns carrinhos de brinquedo. Quando viu Rubens entrar, Camila sorriu. Mas então viu quem estava atrás dele e congelou. Isabela. As duas se olharam. O silêncio era denso, carregado de tudo que não foi dito em 3 anos. E então Gabriel olhou para cima. Viu a mulher desconhecida. Levantou-se correndo. Pai, quem é ela? Rubens pegou o menino no colo. É a Isabela, sua irmã. Gabriel estendeu a mãozinha. Oi, quer brincar? Isabela riu chorando. Quero. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, os 3 se sentaram na varanda. Rubens, Camila, Isabela, e o silêncio que pairava entre eles. Foi Isabela quem falou primeiro. Eu terminei com o Ricardo. Rubens olhou para ela. O que aconteceu? Isabela respirou fundo. Eu terminei com o Ricardo. Ele mudou. Ou talvez sempre tenha sido assim. Ela fez uma pausa. Fugi de uma prisão e entrei noutra. Terminei. E sozinha, entendi que amor não se controla. Ela olhou para Camila, os olhos marejados. Eu passei 3 anos achando que vocês me feriram de propósito, que escolheram me machucar. Mas a gente não escolhe a quem amar, né? Doeu. Dói ainda às vezes, mas eu também errei. Ao sair daquela forma, aos gritos, ao sumir quando você estava grávida. Camila balançou a cabeça, as lágrimas descendo. Eu errei com você. E eu errei com vocês. As mãos se encontraram sobre o joelho. Não era desculpa perfeita. Era ponte. Eu sinto muito, Camila sussurrou. Eu também. Isabela respirou fundo. Olhou para Rubens, que observava em silêncio, os olhos marejados. Depois olhou para Camila de novo. E eu quero conhecer meu irmão. De verdade, se vocês deixarem, Camila soluçou. Claro, claro que sim. Rubens levantou-se, abraçou as duas e ficaram assim, os 3, chorando juntos. O perdão não apaga o passado, mas constrói uma ponte para o futuro. Nos meses seguintes, Isabela voltou devagar. Domingos na fazenda, presentes simples, risos no quintal, silêncios que viraram conversa. A família se refez. Torta, real, viva. Gabriel adorou ter uma irmã. E Isabela, aos poucos, se apaixonou pelo menino. Foi numa tarde de sábado, 6 meses depois do retorno de Isabela, que tudo finalmente se encaixou. Eles estavam na varanda. Rubens e Isabela sentados nas cadeiras de madeira. Camila e Gabriel brincando no quintal. O sol de Araxá descia lento. No quintal, Gabriel gargalhava. Você é feliz? Isabela perguntou. Rubens olhou para Camila e Gabriel, para a vida que construíram. Mais do que achei que seria de novo. Isabela respirou fundo. Então, valeu a pena. A resposta deu conta de tudo. Rubens segurou a mão dela, apertou de leve. Ficaram em silêncio, vendo o sol descer. E naquele momento imperfeito, o amor que nasceu no erro se transformou em cura. Porque o amor verdadeiro não nasce quando queremos, mas quando o destino decide que já sofremos o bastante. Os anos passaram, e Gabriel cresceu correndo pelos mesmos campos onde tudo começou. Isabela encontrou seu próprio caminho, e um amor que não prendia, mas libertava. Rubens e Camila envelheceram juntos, lado a lado, na terra que testemunhou tudo. A cidade parou de falar. As feridas cicatrizaram, e a família floresceu. Se essa história tocou você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Ela engravidou do pai da melhor amiga, e o que parecia o maior erro da vida virou o amor que venceu o julgamento, a distância e o tempo.